Olá, pessoal! Olá, pessoal! Como vocês perceberam, a gente está aqui com um equipamento novo, cenário novo. Como vocês já conhecem a gente e viram alguns vídeos da gente, também com certeza viram os curtas-metragens que a gente fez, mas agora a gente queria tentar também com um podcast. Por isso a gente investiu também nesse equipamento e a gente está planejando mais para o futuro investir em mais coisas para melhorar o formato do nosso canal. E, inclusive, para quem acompanha o nosso canal e gosta, o que nos ajuda muito é sempre quando vocês dão um like ou só de vocês assistirem as propagandas que aparecem durante os nossos vídeos, isso ajuda muito para desenvolver o nosso canal. Preparamos um assunto para hoje que é como a internet influencia a nossa criatividade. Se ela piora ou se ela melhora ou se não faz diferença nenhuma tratando da nossa criatividade. Nossa, eu tô me sentindo aqui como se estivesse num rádio, né? Nossa, é muito legal falar nesse microfone. E é bacana, né? A qualidade também. A gente tá pensando nessa coisa de começar a fazer podcast, porque a gente consome muito isso, a gente ouve muito antes de começar o vídeo. E a gente gosta sempre de estar arriscando, que tem a ver um pouco também com o tema de hoje, né? Porque, como aqui, vocês sabem que a gente mora numa vila, a gente fica inventando moda, né? Então, às vezes a gente assiste alguma coisa no YouTube, ou vê alguma coisa e fala, pô, deve ser legal fazer isso. E esse formato de podcast, que é uma coisa que está crescendo muito, é um formato diferente que remete a gente às rádios, né? Porque quando as pessoas ouviam a rádio, né? As pessoas ouviam e como o livro, né? E tem que imaginar, você tem que visualizar. Uhum. Às vezes o fato de você não ter a imagem é bacana também, né? Sim. E a gente ficou assistindo também ultimamente mais vídeos desse tipo de podcast, né? Porque a gente assiste vários canais, vários tipos de vídeos no YouTube, mas ultimamente a gente se ocupou mais com esse estilo. E a gente se identificou, a gente gostou, né? Porque dá para falar de vários assuntos, é uma coisa que dá para fazer mais com mais frequência, esse tipo de vídeos, né? Mesmo quando não tem tempo legal para sair ou quando não tem condições, né? Então a gente pode tratar de alguns assuntos aqui e com áudio melhor, né? Porque a gente deixava para depois esse investimento no áudio melhor, mas isso faz muita diferença no inteiro do vídeo, Sim. né? Inclusive tinha alguns comentários também que nos indicaram a investir mais nessa parte. É porque quando você assiste um vídeo, a imagem, se ela estiver ruim, não te incomoda tanto, né? Mas se o áudio estiver baixo ou estiver distante, isso tira a atenção. E de fato, né? E antes eu não fiquei prestando muito atenção nisso, eu só sabia, tem algo errado, tem algo diferente no vídeo que incomoda. E agora a gente pensou, por isso também, em investir nessa parte. E é legal também essa coisa do rádio que estimula na gente essa coisa de contar a história. É uma coisa que a gente gosta muito. A gente gosta muito de assistir ou YouTubers ou assistir, por exemplo, no Spotify, ouvir podcast, esse formato de história da pessoa contar alguma coisa ou uma conversa e a gente ir imaginando, que falta um pouco pra gente hoje em dia, né? A gente parece que a imaginação, por a gente receber tudo tão pronto, imagem, vídeo e sempre assim, a imagem com muitos filtros e tudo muito, né, muito bem elaborado, a gente não precisa mais imaginar, né? A gente não trabalha a imaginação. Nos podcasts, isso que você disse é bom, que a gente pode ir ouvindo a pessoa falando, a gente pode ao mesmo tempo assistir, mas se a gente está ocupado, a gente nem precisa assistir, né? Por exemplo, viajando de ônibus ou indo de carro. Ou fazendo comida. A gente às vezes está fazendo comida, liga um podcast, fica ouvindo e... Sim, porque normalmente falamos de coisas interessantes, se abordam de uma maneira legal. A gente não sabemos se isso será no nosso caso também, mas... mas é que a gente está gostando desse tipo de vídeo. Mas o legal o legal é pegar e fazer. Igual os curtas, né? A gente não tinha a menor ideia como fazer, mas a gente sempre falava, pô, deve ser muito legal, né? E os primeiros curtas, a gente pode até um dia colocar os nossos primeiros curtas que a gente fez, a gente tem eles. Todo começo precisa de tempo para
pra evoluir, né? Mas o legal é não esperar ficar bom pra fazer. Sim. É tipo assim, se você acha legal escrever, né? Pegar e... Sim. Igual a gente agora, né? Tá tentando aqui, nem sabemos como vai sair. Bom, esperamos que vocês gostem, mas a gente vai melhorar se não tá ainda bom. Mas o bacana é se divertir. A gente, pro canal, a gente fala muito isso. Antes de tudo, tem que ser divertido. Né? Quando a gente sai, filme, igual a gente foi agora em Nuremberg. Antes de tudo, tem que ser uma diversão. E aí a gente registra essa diversão. Sim. Né? Qualquer coisa que a gente faz gostando, sai de um jeito diferente, de um jeito bacana. Olha o Habex vindo visitar a gente. O Habex também. Que contar a história do Habex. O nome dele é Habex porque olha o rabo dele como é que é. Ele nasceu com o rabo torto. Foi o primeiro gatinho que nasceu na nossa casa, na verdade. E é por isso que a gente ficou com ele. Por causa do rabo torto dele. A gente gosta de coisas diferentes. Mas assim, falando do tema agora do vídeo, a gente tem conversado muito sobre isso, se a internet atrapalha ou ajuda a criatividade da gente. Porque, assim como alimentação, esporte, coisas que a gente tem que fazer para estar pleno, a gente pensa que a criatividade também é uma coisa que se você não utiliza, isso vai afetar a pessoa de alguma maneira. Né? Inevitavelmente, se você tem uma vida sem exercitar ou sem se permitir vivenciar sua criatividade, e não necessariamente sendo ela algo profissional, né? Mas de lazer, de estar em contato com a criatividade, de estar criando algo, de estar se divertindo, acho que isso afeta a pessoa. De alguma maneira, isso vai trazer uma coisa ruim para ela. E pra gente também, isso é muito importante, né? Quando as coisas do dia a dia começam a nos levar, a gente acaba não tendo mais tanto tempo para criar as coisas, para nosso momento de não sei, que seja... É quase terapêutico, né? De lazer. Terapia mesmo. E a gente consegue expressar também desse jeito nossas emoções, nossos sentimentos, né? E a gente sente como que isso está influenciando a nossa parte emocional. Na verdade, a gente no momento não percebe, mas né, depois de um tempo a gente vai falando, tem... Igual assim, você voltou a escrever livro. A Milena tem um livro que ela está escrevendo há um tempo e parou, né, por conta do trabalho e voltou agora. A gente viu o quanto que isso... Sim, né? Mas... até pode ser um outro assunto dos nossos vídeos, né? Como ficar mais na coisa, como... focar. Focar, porque eu estou... Talvez também por causa de eu ser muito perfeccionista, eu não... Perfeccionista. Eu acabo não gostando das coisas que eu começo e eu sempre paro de fazer, né? Quantas vezes eu já comecei um livro, inclusive eu já mudei até a direção inteira do livro que eu ia escrever, porque eu não gostei. No começo eu estava escrevendo, gostando, e depois, de repente, da segunda vez que eu lia, não gostava mais. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir levar esse livro até fim, mas... assim, isso é importante, fazer o que a gente gosta. Então, eu sou assim, quando tem um momento de certo sentimento, certa emoção, humor para fazer certa coisa, por exemplo, para tocar algo, sendo que ainda não sei tocar, tô começando, né? Mas dá vontade, eu pego e toco, mesmo não sabendo. Mas é legal que eu percebi que quando a gente tá num certo humor de fazer alguma coisa, a coisa sai melhor do que quando a gente não tá afim. Com sabe? certeza. Por exemplo, uma vez eu consegui tocar um pedacinho, assim, que veio de mim, né? Que, assim, eu pensei, puxa, legal, sabe? Eu não me acho no nível de eu conseguir fazer isso. Igual o livro, a gente vai fazer outro vídeo também, porque é importante fazer, mesmo quando a gente não tá com vontade. E eu sou a pessoa que, infelizmente, eu me levo muito pelo meu humor, eu deixo ele me levar e, às vezes, deixo de fazer coisas que eu deveria praticar mais para... Mas tem a coisa do perfeccionismo também, né? Que
Porque é igual com curta, né? Quando a gente começou a fazer, pegando um pouco dessa coisa do livro que você estava falando, a gente começou a fazer e não estava ficando bom. Mas a gente falou bem assim, não, vamos fazer, né? Não, mesmo não ficando bom, porque a gente, os primeiros curtas que a gente fez, a gente não tinha noção de nada. Luz, nada. A única coisa que a gente sabia fazer era apertar o REC e apontar a câmera, né? E aí, depois de um tempo, a gente começou a ler, a assistir tutorial falando sobre iluminação, sobre corte, sobre ângulo, tudo isso. E a gente foi entender, tipo assim, como transmitir uma mensagem a partir da câmera. E aí a gente foi percebendo que os curtas foram ficando legais, mas ao mesmo tempo a gente estava perdendo a diversão. Porque os primeiros a gente brincava, a gente ria, e depois começou a ficar muito sério. Sim. E a criatividade, a gente ainda nem entrou no tema ainda, né? A que gente a gente sempre queria. enrola, né? Mas é engraçado essa coisa, quando começa a ficar técnico, às vezes, não que isso atrapalhe a criatividade, mas o prazer de ser criativo às vezes é afetado, né? Quando entra a técnica. É legal quando você consegue fazer, quando você tem a técnica e consegue se divertir. Sim. Né? Acho que quando chega nesse estágio... Mas se bem que esses últimos que a gente fez, tirando o frio, foi divertido, né? Sim, a gente enfrenta algumas situações, mas mesmo assim, e quando a gente depois pensa, né, até nessas situações que no momento não foram muito agradáveis, depois a gente fica com lembranças bacanas de ter enfrentado, ter tido diversão até nesse momento, né? Às vezes fica engraçado. A gente gravou no inverno, né? E sem roupa. E parece que foi montagem, né? Quando eu olho, por causa da luz que a gente, né? Ela separou a gente do ambiente de atrás, né? E parece que é recortado, parece que... Tava muito parece que frio. montagem, mas a gente de verdade estava com essa roupa naquela neve. Não, mas a minha até que tava boa, né? A sua que... É a minha que tava pior. Mas assim, quando a gente pensa se a internet atrapalha a criatividade, eu vou falar aqui e você diz o que você pensa disso. Eu acho que a internet possibilita te dar muitos elementos. É como se fosse, imagina uma criança, uma que só tem massinha e uma que tem massinha, madeira, ferro. Então, essa que tem outras coisas, ela tem mais variedade de coisas para se divertir, para criar, né, para inventar, para deixar a criatividade sair. Então a internet se parece com isso. Você tem muitas coisas, muitas informações para você manejar, criar. Tanto é que a gente, só de memes, né? O Brasil, eu acho que é o recordista dizem que o Brasil é um dos países mais criativos em fazer meme. Mas, ao mesmo tempo, parece que a internet tira um pouco o prazer de ser criativo na direção assim... Antes, quando as pessoas faziam poemas em casa, antes de ter internet, ou tiravam fotos, como você não tinha ninguém para mostrar, você fazia para você mesmo. Então, você não tinha preocupação de fazer para ficar legal. Você tinha só o prazer em fazer, porque, né, tem gente que gosta de escrever, ou de tirar foto, ou de pintar. Mas hoje em dia, parece que a gente se condicionou assim, a fazer, quando a gente se propõe a criar alguma coisa, a fazer pra ficar legal, pra que as pessoas gostem. Tá perdendo esse prazer. E a gente acaba levando isso também pra nossa vida privada, sem pensar, né? Eu pensei isso agora aqui, porque quando a gente leva esse estilo de vida de agradar os outros com coisas que a gente cria, faz, né? A gente acaba também, inconscientemente, fazendo isso na nossa vida. E a gente fica tentando agradar, pensando se isso, né, quando não fica tão legal quanto a gente queria, a gente fica deprimido. E isso que você disse, eu concordo também, que criatividade com a internet, ela tem mais possibilidades a ser desenvolvida. E, inclusive, a gente pode encontrar na internet várias ideias de coisas que podem nos abrir mais a mente para certas soluções para coisas, né? E vários tipos de coisas que a gente ia fazer. Mas, ao mesmo tempo,
tem tanta informação e a gente já viu tanta coisa. Graças à internet, a gente tem acesso a tanta coisa, conhecer muitas coisas, que às vezes acabamos achando que a gente já viu tudo, que já tem de tudo, que a gente não consegue inventar mais nada diferente, nada novo, que tudo já existe, que nem vale a pena tentar algo, porque com certeza Nossa, já existe. E também tem outra coisa, que a gente, com a internet, a gente tem acesso rápido a tudo, então a gente também, e também o estilo de vida hoje em dia, tudo hoje é diferente do que antes, né? A gente está numa correria maior e a gente está acostumado a acessar rápido as informações. E a gente pode ver também pelos tipos de vídeos curtos que tem no Instagram ou em outros portais, ou como chamar isso? Sim, né? Os sites. Que você tem aqueles vídeos curtos, né? Que a pessoa fica passando de vídeo para vídeo. Eu também, às vezes, fico sem paciência. Eu fico passando, sabe? Até às vezes tem coisas que ia me interessar antes. Mas hoje em dia, às vezes eu fico... Principalmente quando estou meio ansiosa, eu não consigo assistir inteiro, aí eu fico passando, né? Eu acho que todas essas coisas, elas têm a ver também com nosso desenvolvimento da criatividade, porque eu tento pensar em mim quando eu era criança e não tinha acesso a computador, a internet, menos ainda, e... Ou brinquedos, por exemplo, também. Eu brincava com... Eu criava para mim uns brinquedos, sabe? De madeira, de não sei o quê. E eu adorava, eu recortava para mim de papel. Eu brincava horas, assim. E eu gostava disso, sabe? Mas você gostava mais de brincar ou de fazer o brinquedo? Eu não sei, eu acho que você... Eu gostava muito de preparar a coisa, mas... Eu acho que você é mais desses que gosta de processo, tanto assim. Eu já sou mais ansiosa nessa parte, eu já gosto. Mas você gostava também de fazer. Claro, também, sim. Mas eu gostava de brincar com esse brinquedo. Esse brinquedo, porque sabe o que? Eu conseguia criar com a minha imaginação a mais do que esse brinquedo era. Sim. Sabe, hoje em dia tem tantas coisas já pronto, já brinquedo que faz tudo, não sei, né? Você aperta um botão e ele brinca sozinho. Né? Tipo isso. Aí não tem mais lugar para nossa imaginação, claro, né? Tem, mas mais limitado já, né? Mas eu acho que você também, quando você faz o brinquedo, você cria uma relação com ele. Sim, é diferente. Né? E também... Hoje em dia, quando eu observo as crianças, a maioria é assim, né? Elas já ficam... Eu não sei, talvez a minha experiência pessoal, mas eu percebo isso nas crianças hoje em dia, delas não estarem satisfeitas com elas recebem uma coisa, um brinquedo, e logo já fica cansa rápido, mais rápido do que antes. O que eu observava antes, né? Até nas minhas amigas. Por exemplo, hoje o brinquedo da criança muitas vezes é tablet, computador, né? E no tablet elas já têm joguinhos prontos, já tem tudo pronto, já tem brincadeira pronta, é só ligar, né, e brincar. E eu não sei se isso sempre é tão bom, né? Porque eu vejo que as crianças ficam muito insatisfeitas rápido com as coisas. E ansiosas. Né? O nível de frustração delas é muito menor. A capacidade de resistir, a resistência delas é muito menor do que... mais baixa, né? E tem outra coisa. Isso aí que você falou, a impressão que dá que essa geração nova, as crianças que estão com tablet, internet, elas... desenvolve a inteligência muito mais rápido do que a gente. Do que a gente que foi criança. Elas parecem maduras mais rápido do que... Mas e a inteligência também, porque a gente, quando não tinha internet, computador, a gente tinha poucos estímulos. Porque o que faz a inteligência... É igual o músculo, né? O que faz o músculo crescer? É você dar um estímulo para ele. Inteligência é a mesma coisa. A criança, hoje em dia, é bombardeada por estímulo. Na nossa época era o quê? Pegando as crianças do Brasil, né? Menino jogava futebol, brincava de estilingue, pular corda, amarelinha, essas coisas.
Mas hoje em dia a criança liga o tablet, tem um universo de informações, de imagem, de cor, de movimento. E a gente tinha acesso só à televisão, mas a gente não interagia com isso. Então, eu concordo com você. Eu acho que as crianças hoje em dia vão ficar cada vez mais inteligentes, estão ficando, a gente vê isso. É o jeito que elas mexem nas coisas, às vezes nem a gente sabe mexer. Porém, é o que você disse, são mais ansiosas, mais insatisfeitas, se cansam rápido das coisas. Às vezes é difícil falar se é a criatividade que piorou ou se é a impaciência que aumentou. Mas a preguiça, a impaciência. Eu acho que a criatividade delas vai aumentar, porém o prazer em estar sendo criativo não vai ser como era com a gente. É mesmo. Porque essas crianças de agora, que vão ser, né, ou os próprios adolescentes que já nasceram com a internet, existe essa necessidade de criar algo e mostrar né, e ter likes e ter... Eu acho que esse prazer em ser criativo que vai se perder... O Mozart, né? Vamos pegar os músicos, por exemplo, né? Os músicos clássicos. Naquela época tinha ainda menos estímulo do que a gente na nossa infância. Então, o que eles tinham era o piano. E eu fico imaginando, o piano devia ser o universo deles. Era tudo que eles tinham para brincar. Então, era impossível que não nascesse, sabe, músicas tão maravilhosas que nasceram. Sim. Eu acho que a criatividade, ela ganha mais densidade e mais profundidade quando você tem poucas coisas, né? Quando você está focado só numa única coisa e não tem vários outros estímulos ao redor, você pode mergulhar naquilo e... Dá para dedicar mais tempo para aperfeiçoar certa coisa, né, em qual você tem interesse. Porque quando tem muitas coisas e você nem sabe a qual coisa você quer ou deve se dedicar, você acaba, às vezes, nem fazendo nada. Antes eu me dedicava muito a certas coisas, a poucas coisas, mas dedicava mais na minha vida. E hoje em dia eu queria fazer tudo, eu consegui fazer tudo ao mesmo tempo e ficou impaciente de... que, por exemplo, tá demorando, né, para chegar no alvo. E quando a gente quer muito, de uma vez, a gente acaba não alcançando nada. Eu tô trabalhando muito isso em mim, porque isso me atrapalha no dia a dia, na ansiedade, né? Hoje em dia, quando a gente observa a população, a ansiedade, ela aumentou muito nas pessoas, talvez um outro tipo de ansiedade, né? Porque antes, acho que as pessoas, claro, sempre se preocupavam com ter trabalho e conseguir sustentar família, esse tipo de coisas. Só que hoje em dia tem tanta informação chegando de todos os lados que é uma ansiedade diferente, eu não sei, mas a gente percebe nas pessoas, né? É uma ansiedade negativa. Porque a ansiedade, a gente ouve assim, a gente pensa que é ruim, mas a ansiedade é boa. É ela que te faz você se mover. A ansiedade hoje em dia é uma ansiedade tóxica. Parece que não somos suficientes, que o que a gente produz não é suficiente, que Nunca tá bom. Que a gente não está no ritmo suficiente o ritmo em qual o mundo está andando, né? Às vezes a gente está passando por esses momentos em que esses sentimentos aumentam na gente. E por isso é tão importante ter esses momentos nossos, e inclusive momentos da criatividade em quais a gente pode colocar para fora nossas emoções que no dia a dia ficam dentro, que não sempre são compartilhadas com o mundo de fora, né? E fazer torto. Né? Assim, sem filtro, sem... Eu gosto de pintar, eu vou pintar, ainda que eu não saiba pintar, e ainda que todo mundo fale, nossa, isso aí uma criança de 2 anos faria melhor.
Mas fazer com prazer. É falar bem assim, pô, eu tô afim de, sei lá, pintar um... eu vou pintar uma girafa, ainda que no final ela ficar parecida com um elefante. Mas, né? Sim. É fazer pra ter prazer. Sim. A criatividade, ela tem que ser uma brincadeira. Sim. Tem que ser uma brincadeira. Claro, tem pessoas que trabalham com criatividade, né? Publicitários ou artistas, né? Mas se não é o caso, né? Se a gente não trabalha com isso, se faz só por lazer, que seja por lazer mesmo, Sim. né? Sem se preocupar o que o outro vai achar da sua arte. Não tem definição para falar que algo é arte e algo não é arte. Desde que você sente que você está criando arte, é arte, né? É sua arte. Então, assim, seja artista. Ainda que para os outros não seja arte. Porque tem... Por isso tem vários críticos de arte também, né? Que eles gostam de algo, outros gostam de outra coisa. Até dentro dos críticos que são profissionais, né? Então, assim, tá. Mas as pessoas normais também, todo mundo tem outros gostos. Todo mundo tem coisas em quais ele está melhor ou pior. E quem é outra pessoa para nos mandar... né, como a gente deve viver a nossa vida ou como a gente deve brincar com a nossa criatividade. É. Mas a gente às vezes deixa. A gente se permite se tornar refém do que os outros vão achar do que a gente vai fazer. Porque você já pensou? Imagina que você está querendo... você toca piano e você quer mostrar isso no YouTube, né? Aí você liga, você sem querer esbarra num vídeo lá, aquelas crianças lá da China com 5 anos tocando Mozart, destruindo o piano. Você olha aquilo e você fala, não, deixa pra lá, deixa eu ir caminhar, porque... Sim. Né? Você desiste, porque quando você liga o YouTube, você vê coisas que são assim... Sim. absurdas. Tem pessoas que não só têm um talento muito grande, mas conseguem produzir coisas muito grandes, né? Então... Eu posso dizer a mesma coisa, né? Porque quando eu começo a escrever livro, eu fico pensando, não vou escrever porque já tem, com certeza, algo assim. Só que aí eu penso, não, eu ia escrever esse livro pra mim. Se eu escrevo pra mim, não deveria me importar que já pode existir algo parecido, né? Mas isso é muito meu problema, porque eu não gosto de mesmo que pra mim, eu não gostaria de fazer um plágio. Qual é o nome? Plágio. E eu tenho... Peraí. Tenho muito isso dentro de mim de fazer uma coisa diferente, assim, sabe? Isso me atrapalha muito porque eu fico pensando, sempre que eu começo um outro assunto no meu livro, né? Eu fico pensando, não, isso eu já tenho, ou com certeza tem algo parecido, você não tem igual, talvez tenha até igual, sabe? Aí eu fico desistindo de escrever, porque a gente acha que já tem tudo. A gente acha que não é possível mais acontecer nada que a gente não sabe, que a gente não conhece, nada mais vai nos surpreender. Tipo, a gente escuta várias vezes esse tipo de expressão, né? Mas aí a gente não está vivendo para nós, não estou escrevendo o livro para mim quando eu penso assim. Isso é um perigo. Tem eu não sei se é um escritor ou um compositor no Brasil, eu não lembro quem falou, mas ele disse assim, eu acho que é um compositor, mas eu não lembro quem era. Ele disse assim, eu todos os dias eu sento e escrevo uma música, eu acho. Ficando bom ou não, mesmo assim eu me forço a fazer. Ele só sai de lá quando ele terminar. Então todos os dias, ele compõe uma música. Aí ele falou bem assim, dessas... de 1000, eu tiro uma, e eu lembro que era um compositor... Depois eu vou procurar, se achar eu coloco o nome aí. É um compositor muito bom. Dessas 1000, uma fica muito boa. Mas o que ele quis dizer com isso? Que é necessário você criar essa rotina. Né? Todo dia você se forçar, mesmo não estando
Claro, isso para quem quer ser profissional na coisa, né? Aí já é uma outra coisa. Quem quer escrever um livro para publicar, ou uma música para vender, mas ele criou uma disciplina de sempre ele se forçava a fazer. Então ele ia desenvolvendo a capacidade de criar. Sim. Que fazendo isso profissionalmente é bom, mas talvez não seja tão prazeroso. Tem que ver, né? Tem que ver as duas coisas e relaxar mais, né? A gente vive muito estressado pensando o que o mundo vai achar da gente ou das coisas que a gente faz. E eu acho que Claro, a tendência é ficar cada vez pior. Né? Cada vez está ficando mais, a gente se cobra mais acho que cada vez mais os filtros estão ativos, né? Mas é claro, a gente também não quer dizer, tem certas coisas, normas dentro da sociedade que tem que seguir, né? A gente não tá falando aqui para ser rebelde, mas para a gente tentar talvez sair um pouco do que a gente está acostumado a dar um passo atrás. Porque nós nos comparamos muito com os outros, com o estilo de vida dos outros. Quando a gente vê Instagram, Facebook, né, a gente tá vendo o estilo de vida de outros e a gente acaba comparando se nossa vida tá sendo pior ou melhor, né? E eu não acredito nessa coisa de pior ou melhor. Para cada um, outra coisa será boa. E cada um deve viver a vida dele, né? E mas eu acho que é difícil porque cada vez mais a gente está se convencendo de que é daquele jeito ali que é o bom. É mesmo, às vezes se for diferente, sim. se não for daquele jeito ali, sim. não é feliz, não é bom. Até isso a gente tem que... mas isso é muito trabalho com nós mesmos, né? Muito tempo para conseguir evoluir mesmo nessa parte, porque a gente até às vezes nem sabe o que é o nosso próprio desejo ou não. A gente acha que a gente quer algo, mas na verdade não é isso que a gente queria, se a gente conseguisse tirar esses óculos que o mundo nos colocou, né? Mas se a gente não quer o que a gente quer, quem tá querendo pela gente? Isso é bom. Alguém tá ensinando pra gente a querer alguma coisa, sim, né? Mas sim. quem será esse... Né? Isso é importante identificar. Mas eu concordo com você, a gente não sabe o que a gente deseja. A gente não sabe de fato se o desejo que vem da gente ou vem do outro. E quem é esse outro? Sim. E levando esse assunto, né, a gente poderia entrar em tantas outras coisas, tantos outros assuntos, porque hoje em dia a gente vê tanto, inclusive as famílias destruídas, né, por causa de pessoas não sabendo o que elas querem, achando que querem uma coisa, mas querem outra, acreditando que elas querem algo, que na verdade não é. No final elas se confrontam com uma situação que elas não queriam que tivesse acontecido, por exemplo. E geralmente são coisas que não combinam muito com o estilo de família. Hoje em dia, né? Geralmente o que a gente aprende são coisas... Vou colocar de uma forma bem assim, objetiva e clara. São coisas que destroem a composição familiar, né? Fazem cada um... Tipo assim, um vai para um lado, outro vai para o outro, e não existe... Nossa, é difícil explicar isso. É como se fosse assim, as coisas que a gente recebe da mídia, não existe ali um formato de curtir a vida em família. Né? Sim, sim. Cada um seja feliz, os seus objetivos primeiro, o importante é viver... E aí você pensa, se eu, por exemplo, gosto de tocar guitarra, você gosta de surfar, vai cada um... Claro, tem que fazer, né? Cada um tem um momento,
Mas o que parece é que cada um vai demais, né, Para cada um, para seus objetivos, né, alcançar, melhorar na carreira, melhorar no... e às vezes a gente nem quer isso de fato, né? A gente acaba sendo convencido que a gente quer, né? Assim, claro que tem a necessidade, mas nem sempre a necessidade, Sim. a gente necessita dessa Sim, necessidade, sim. né? Às vezes a gente não consegue reconhecer as prioridades mesmo na nossa vida, né? Ou acabamos meio que esquecendo quando o tempo nos leva. E a gente percebe, por exemplo, porque isso tem a ver muito com as frustrações que acontecem ao longo da nossa vida, né? Também a pessoa acaba, por exemplo, insatisfeita com o desempenho dela ou certas coisas na vida dela e ela procura algo que consiga substituir essa insatisfação dela nesse momento que ela está vivendo, por exemplo. E a gente vê, por exemplo, várias vezes, eu fico pensando, tem, por exemplo, pessoas que têm certo problema, seja físico ou de uma outra área, né? Como essas pessoas às vezes têm tanta força de vontade a enfrentar algumas coisas, a fazer a vida dela, né, de uma maneira tão impressionante que eu mesma às vezes vejo como que eu tendo tantas possibilidades, por exemplo, consigo andar, consigo mexer mãos, né, eu poderia fazer tantas coisas a mais do que eu faço no dia a dia. E vejo as pessoas que não têm o perna ou mão, né, conseguindo lidar com o dia a dia e fazer até mais várias vezes do que as pessoas que têm tudo para fazer alguma coisa. Então, a gente pode ver como essas coisas... quando a gente... Isso porque eu não estou conseguindo me expressar como eu quero, mas quando a gente recebe tudo e temos tudo na mão, a gente acaba, às vezes, desvalorizando a coisa e também a gente não tem essa resistência à frustração que essas pessoas têm. E elas tentam fazer o melhor da vida delas e têm mais foco. A gente fica perdendo foco muito fácil, né? Olha como é tão legal fazer isso aqui que a gente está fazendo. O que você falou foi... Você trouxe uma nova perspectiva do que você tinha falado antes. Porque antes a gente estava falando das crianças que recebem muito e por conta disso estão sempre insatisfeitas. E de fato, pessoas, por exemplo, que falta alguma coisa, né? Seja no corpo ou seja financeiramente, parece que a falta te estimula a criatividade. E o excesso mata a criatividade. Né? Estou saudável, tenho tudo, estou pleno, me acomodo. Sim, né? sim. Eu não preciso... Sim. Eu não preciso criar nada, eu já tenho, já estou recebendo, eu já tenho possibilidade. E na falta, a gente vê isso muito nas guerras, quando as guerras já acabaram, as pessoas passam necessidade, tiveram que se virar. Então elas criavam coisas do nada, né, dos escombros, para poder criar a vida, trazer a vida de volta. E a gente vive hoje, de lá para cá, as pessoas nos deram esse mundo que a gente já recebeu tudo muito pronto. Né? Sim, é verdade. Quando a gente pensa na história do mundo, as maiores invenções aconteciam sempre, na maioria das vezes, quando faltava algo, né? Quando Sim, né? a necessidade. Sim. Olha Por que exemplo, bacana. a luz, né? Ou na eletricidade. Às vezes acontecia por sorte, mas Não, porque faltava isso acontece. algo, né? E quando a gente tem tudo, o conforto, pra que a gente vai ser criativo, né? E na arte também eu acho que acontece isso. Mas é um gosto pessoal. Dizendo, né, do meu gosto, as obras mais incríveis que foram criadas na música, por exemplo, foram em períodos em que
Tirando o Led Zeppelin e o Pink Floyd, que foi na época ali dos hippies, né? Que tava acontecendo um fervor ali. Mas era um período em que a vida era difícil, né? A vida não era fácil. Emprego, tinha muito desemprego, tinha muita dificuldade. E surgiram coisas coisas incríveis, né? Eu fico pensando como essa coisa, ser humano é muito engraçado, né? A gente, quando tem possibilidade de ter algo, a gente ignora, a gente... E na época da guerra também, quando tinha, por exemplo, leitura dos livros na sua língua, no seu país proibido, né? Quando... Igual na Polônia. Eu tô falando, agora na Polônia, né? Estão dizendo que lá as pessoas na época elas faziam tudo para poder ler aqueles livros, faziam escondidamente, mesmo correndo o risco de perder a vida. E hoje em dia a gente tem acesso a essa literatura, a arte, as coisas, a tudo que a gente quiser, pelo menos em países como a gente, né, vive, Sim, né? sim. Não em todos, mas... E a gente tá assim, temos isso tudo, mas ignoramos, não aproveitamos. E antes as pessoas até morriam para poder, ou para poder ter educação. Às vezes a gente reclama, puxa, tenho que ir para a escola, não sei o quê. Ao invés de ficar grato que a gente pode ir à escola, de que a gente pode estudar, receber informações. E antes, e inclusive em alguns países até hoje em dia, as crianças que não têm essa possibilidade de acessar a escola, né, de estudar, a gente pode ver com elas quando alguém ou algo, né, cria a possibilidade para eles poderem frequentar a escola, a se desenvolver, como eles ficam agradecidos, como eles chegam alto, sabe? Isso é incrível. Mas... a gente já vai acabando o vídeo, tá ficando grande, mas já vou anunciar aqui também, inclusive está combinando o assunto também, de coisas que falamos no final, porque no próximo vídeo será muito especial. A gente vai ainda acabar de editar aqui, porque foi ontem, né? Teve um dia na minha escola que a gente fez diferente. Porque eu estou fazendo escola de enfermagem e a gente às vezes tem dias assim de prática durante a escola que vamos provando, tentando alguma coisa, né? E ontem foi o dia em qual a gente tinha que se colocar no lugar das pessoas com deficiência na parte de, por exemplo, as pessoas paralisadas. As pessoas que estão em cadeiras de rodas. As pessoas que estão nas cadeiras de rodas. E aí a gente foi pela cidade inteira, onde eu moro, aqui perto, levando um levava outro na cadeira de rodas, depois trocava, e era para a gente experimentar quais dificuldades as pessoas que não conseguem andar, por exemplo, né? Quais dificuldades elas têm que enfrentar no dia a dia. Isso foi uma experiência incrível. A gente não pensa, a gente nem imagina, a gente tem certa noção, mas é tanta coisa que fica fora da nossa... E coisas pequenas, né? Que a gente não repara, mas são coisas pequenas. Para eles são tão difíceis. Quando eu me coloquei ontem no lugar de uma pessoa que não consegue mais andar, ou que nunca conseguiu, eu percebi tantas coisas. A Milena gravou ontem e ela trouxe e eu fiquei editando hoje o vídeo para ela. E assistindo, é um vídeo que vale muito a pena ver. Enquanto eu estava assistindo, eu fiquei pensando assim, como que seria importante se nas escolas, desde a infância mesmo, a gente tivesse possibilidade de experimentar isso. Porque a gente começa a entender tanta coisa das dificuldades das pessoas, como que é tão importante, mas não assim, fazer uma vez ou outra.
É uma coisa assim, uma vez por mês as crianças vão, sabe, andar em cadeiras de rodas. Ou fazer alguma outra coisa. Ou colocar uma venda nos olhos, porque como isso possibilitaria a gente crescer num mundo de mais compreensão, de cuidado, de percepção do outro. Inclusive na parte de como de como as coisas estão criadas no nosso ambiente, né? Não consigo me expressar tão bem por causa do português, mas várias coisas que sabe, essas coisas que nos facilitam. Pra gente, tá tudo preparado pra gente. O mundo não é projetado para pessoas com necessidades especiais, né? Sim, e para essas pessoas falta muita coisa que poderia facilitar muito o dia a dia deles, mas não está preparado para eles. E são coisas tão pequenas e fáceis de serem mudadas, são tipo detalhes várias vezes. Mas esse vídeo a gente vai colocar no sábado ou no domingo, porque precisamos ainda acabar de editar. E eu também quis colocar subtítulos. Ou legendas. Subtítulos. Em alemão para pessoas do meu curso, da minha escola, para elas poderem também assistir e compreender o que está sendo falado, porque elas participaram desse acontecimento e elas queriam também assistir. Por isso vai demorar um pouco mais com a tradução e edição. Então tá, pessoal, o vídeo ficou enorme e também um pouco sério, mas eu acho esse assunto importante para a gente refletir de vez em quando. Então eu gostei de gravar sobre esse assunto e talvez vocês tenham alguma ideia de o que vocês queriam ouvir da gente, um assunto, né? A gente vai preparar com prazer para vocês. E senão a gente inventa alguma coisa aqui, né? E, nossa, é muito legal isso aqui. O que a gente tá fazendo foi criar esse conteúdo que depois vai virar um podcast. Nossa, como é legal, porque a gente só tinha um tema preparado, né? E aí a coisa vem vindo. A gente não preparou o que a gente vai falar. A gente não sabe muito criar roteiro. A gente tem uma certa dificuldade. Como vocês percebem. Mas é legal porque quando você não cria um roteiro, você muitas vezes vai falando e à medida que você vai falando as coisas, você vai entrando em contato e tipo assim, então é assim que eu penso? Sim, às vezes. Porque tem muita coisa que... O Freud, né, Associação Livre, o Freud fala muito isso, porque quando você se propõe a falar algo sem um roteiro e vai falando, chega uma hora em que a coisa tá fluindo tanto que você tá acessando partes em você que normalmente você não acessa. Então você fala uma coisa e você fala, uai, mas então é assim que eu penso sobre esse assunto? Como aconteceu aqui, a coisa vai fluindo. Pô, muito legal. Gostei muito desse... Embora tenha ficado muito longo, mas foi... Sim, foi divertido. Esse espaço criativo aqui a gente se divertiu, então cumpriu a missão. É porque a gente começa um assunto, né? Por isso, às vezes, é até mais legal não preparar um roteiro, né, que a gente já nem precisa se esforçar para não preparar. A gente tentou umas 2 vezes, mas não deu certo. A gente definitivamente não... É bacana porque, às vezes, o assunto leva ao próprio caminho. Claro, às vezes... Talvez, não sei quantas pessoas ainda estão assistindo a esse vídeo. Se tiver alguém aí ainda, escreve no comentário só pra gente saber. Talvez foi mais legal pra gente do que pra você. Com certeza. Mas, quem estiver ainda assistindo, deixa um comentário. E a gente vai se ver no próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!